Fala, meu aluno Objetivo Sapiens, aqui é o professor Pedro. Hoje eu estou aqui um pouquinho escondido, né? Hoje vocês não vão ver a minha cara feia no vídeo novamente, mas hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Estamos falando do sistema cardiovascular. Hoje nós vamos falar dos tipos diferentes de sistemas, né? E de cavidades do coração. Na aula passada eu falei sobre os batimentos cardíacos, né? Musculatura cardíaca, movimentos de sístoles e diástoles. Hoje eu vim mostrar para vocês as diferenças morfológicas entre, né, peixes, anfíbios, répteis, os tipos de répteis que não são da classe dos crocodilianos, coração dos répteis do tipo crocodilianos, coração das aves e coração dos mamíferos. Eu falei nas aulas passadas, meus amores, que o coração dos mamíferos ele é dividido em compartimentos, geralmente 4 compartimentos, né? 2 átrios superiores, né? Olha aqui o azinho, e 2 ventrículos inferiores, que para os mamíferos, né, para o nosso grupo, nós vamos ter átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Se está em vermelho, nós falamos que é o sangue dito arterial, sangue rico em oxigênio mais hemoglobina. Do lado direito do seu coração, você tem na parte superior, sangue venoso, rico em dióxido de carbono, mais toxinas produzidas pelo nosso corpo. E na parte também inferior do ventrículo direito, sangue do tipo venoso. Lembra que eu falei nas nossas aulas que separando esses compartimentos, eu tenho válvulas chamadas de válvulas atrioventriculares. E como vocês podem observar aqui na imagem, né, aqui no nosso desenho, que alguns dos grupos de animais, o sangue arterial se mistura ao sangue venoso por não haver compactações ou segregações totais entre, né, essas cavidades. Como, por exemplo, do anfíbio. Olha aqui, você tem a chegada do sangue arterial. Onde que o sangue arterial é produzido? Lá nos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares. Você tem a chegada do sangue arterial, então ele vai para o átrio esquerdo. Eita, quase que eu entalo agora. Átrio esquerdo para o ventrículo. Só, galerinha, que esse ventrículo ele vai ser um ventrículo central, tá ok? Deixa eu pegar meu lápis aqui para me escrever para vocês. Então, como eu havia dito para vocês antes, né? No caso dos anfíbios, eles vão ter um ventrículo central. Ou seja, nessa região de interface vai haver a mistura do sangue arterial com o sangue venoso, tá? Olha na questão dos peixes. Os peixes nem pavimentação, nem septação eles vão ter. Então, teoricamente, eu posso dividir, né, esse sistema cardio em dois, bem aqui, onde a região superior vai ser chamada de átrio e a região inferior vai ser chamada de ventrículo. Então, olha só. Essa mistura, ela vai acontecer total. Na classe dos répteis não crocodilianos. Você vai ter também a mistura, porque a região septal. Lembra que eu falei na última aula que o septo é que vai dividir, né, as cavidades do coração na parte central. Você tem válvulas atrioventriculares no lado direito e no lado esquerdo, porém, o que vai dividir essas 4 cavidades, do lado esquerdo, do lado direito, vai ser o músculo septal, o septo, que no caso dos répteis
não crocodilianos, né? Não vai ter um septo completo, ok, meus amores? Agora, já nos répteis crocodilianos, vai ter uma septação maior, né? Um septo maior, vai haver uma separação do sangue arterial do sangue venoso. Isso também acontece nas aves, né? E também, né, muito notavelmente, vai acontecer com os mamíferos no qual nós nos enquadramos. Então, para sintetizar este processo, nós temos que relembrar esses mecanismos, né, galera? Temos que lembrar, né, do sangue rico em oxigênio, mais a molécula da hemoglobina, né, que vai fazer vai levar ferro para todas as partes do corpo, tá? Essa hemoglobina vai ser uma proteína que vai ser captada lá nos alvéolos pulmonares, tá bom, meus amores? Então, dentro deste processo muscular, e metabólico, você tem que lembrar de 2 movimentos, né? Vou escrever aqui no mamífero, vou escrever aqui que tem mais espaço. 2 movimentos para todos os animais. Movimento sistólico, de sístole, e o movimento diastólico, de diástole. Onde sístole é contração, olha a letra que está ficando podre, e a diástole que vai ser o relaxamento, onde o músculo relaxa. Ok, meus amores? Está dando para vocês visualizarem? Fazer o zoom aqui. Então, agora que nós já observamos isso na questão dos animais vertebrados, que apresentam coluna vertebral central, eixo axial e apendicular, né? Nós vamos aprender isso no sistema ósseo brevemente. Nós já estamos observando neste processo, né, que o miocárdio ele é dividido nessas 2 regiões para mamíferos, aves e répteis do grupo dos crocodilianos. Já para outros grupos, essa separação, essa diferença não vai ter. Essa segregação não vai ter. Então, o que eu tenho que entender aqui, meus amores? Diferença do sangue arterial para o sangue venoso, momento em que um sangue se encontra com o outro, para outros animais, tá? E a importância dos mecanismos de contração, né? E relaxamento. Quais são esses movimentos? Movimento de sístole e movimento de diástole. Vamos compreender como que acontece aqui. O sangue arterial ele chega para o coração através do átrio esquerdo. Átrio esquerdo, o sangue chega ao coração. Chega no coração um sangue arterial. Ele vai ser empurrado por um movimento sistólico para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo simultaneamente vai se contrair e empurrar o sangue não para que ele volte para o átrio, senão seria um movimento até sem sentido. O ventrículo esquerdo ele vai empurrar o sangue arterial agora para a artéria aorta superior. Olha que bacana, gente, o caminho do sangue arterial. O sangue arterial ele vai chegar para o átrio esquerdo. Válvulas atrioventriculares estarão aqui direcionando o fluxo cardíaco. Então, do átrio esquerdo, ele sofreu sístole, empurrou na direção do ventrículo esquerdo, que vai se contrair novamente e empurrar o sangue arterial, né, para a artéria aorta. No caso do sangue venoso, o sangue venoso ele vai chegar pelo átrio direito, né, da grande circulação,
vai ser empurrado pelas válvulas atrioventriculares para o ventrículo direito, que é a região abaixo, né? E ser empurrado pela veia cava superior, esta veia mais calibrosa bem aqui. Daqui ele vai seguir ou para os rins ou para os pulmões para ser oxigenado novamente. Uma outra coisa que eu não citei para vocês são os elementos que nós temos no sangue, né? Nós temos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, nós vamos ter o plasma, que é a parte líquida, e nós vamos ter as plaquetas. Os glóbulos vermelhos, como eu falei para vocês antes, eles vão levar oxigênio capturado lá nos alvéolos pulmonares. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Oxigênio lá capturado dos alvéolos pulmonares, mais a hemoglobina. Oxigênio mais hemoglobina vai formar a oxihemoglobina. Ok, meus amores? Os glóbulos brancos também poderão ser chamados de leucócitos, tá? Os leucócitos ou glóbulos brancos, em algumas literaturas, eles também são conhecidos ou subdivididos como células de defesa, ou seja, vão se transformar em linfócitos. Já vou explicar o que é. O plasma, como eu falei, é a parte líquida, e as proteínas de plaqueta nos auxiliarão no processo de coagulação sanguínea. O processo de coagulação sanguínea ele vai ser importante para, no momento de um corte, no momento de um ferimento, você conseguir fechar aquele pequeno corte, né? Claro que não vai, um corte grande, isso não vai ser mais difícil de acontecer. Mas é com o auxílio das plaquetas, né, que todo este processo vai acontecer. Ok. Então, de acordo com o teu conhecimento da biologia, agora eu quero que você me diga quem são os anfíbios, hein, galerinha? Me dá 2 exemplos que eu vou ouvir. Vamos lá? 1, 2, 3 e... sapos. Rãs. E as também conhecidas, e em alguns lugares elas são conhecidas como pererecas, né? Quem são os répteis? Nós vamos ter as tartarugas. Quem mais? Do grupo dos répteis, lagartos. Dos répteis não crocodilianos, tá bom, gente? Lembra que o septo deles é intermediário, não consegue separar totalmente. Não existe o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo conectados e unidos, tá bom? E no caso dos répteis crocodilianos, nós temos o jacaré na nossa região e o crocodilo. Oxi, já tô escrevendo crocodilo. Crocodito. Que é mais ali dos Estados Unidos. A gente vai passar as férias, se Deus quiser. #partiu formados. Aves, você tem aves canário, curió, as galinhas que vivem dentro dos nossos quintais e etc. Peixes, você tem o peixes beta, tucunaré, entre outros, tá bom, meus amores? Mamíferos, você tem leões, lobos, professores. Um momento aqui de loucura. Então, meus amores, eu gostaria que vocês lembrassem disso, lembrassem dos tipos septados de coração,
né? Lembrar-se que alguns animais não têm o seu cardio completamente separado, em alguns animais e alguns grupos, né? Tanto é que você observa que no grupo dos crocodilos, no grupo dos répteis, existe uma singularidade entre eles, uma diferenciação. O grupo dos répteis não crocodilianos, existe uma mistura de sangue arterial com sangue venoso. Agora, no grupo dos répteis, meu Jesus, eu ia quebrando a minha xícara. No grupo dos répteis do grupo crocodilianos, eu já vou ter uma septação completa, não havendo assim a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Tranquilo, meus amores, e até a nossa próxima aula.